O sofrimento, ele existe e faz parte do crescimento de todos os seres humanos. Viktor Frankl, um dos meus autores, um dos autores que mudaram em algum momento da minha vida, sabe aqueles divisores de água? Um deles foi quando eu li Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele fala justamente sobre isso, né, Marcos? A capacidade de tirar de uma experiência terrível, né, um aprendizado por uma vida inteira. Ele sobreviveu a 3 anos no campo de concentração de Auschwitz. Isso é surreal. No máximo 1 ano, e olha lá. Ele sobreviveu a 3 anos em Auschwitz. E o que determinou isso? A mente dele, o objetivo que ele colocou. Qual o sentido de tudo aquilo que está acontecendo na vida dele? Para que lá na frente ele pudesse, de alguma forma, dizer às pessoas o que tinha acontecido, para que lá na frente ele pudesse experimentar a vitória de sobreviver. E ele dizia, ele citava muito Dostoiévski, que falava justamente isso, né? O maior medo, né, Dostoiévski falando, que o maior medo dele era não ser digno do sofrimento. Então, num primeiro momento eu não entendi. Falei, cara, você é louco? Vou ser digno do sofrimento? Eu não entendia. Né? Mas o que é ser digno do sofrimento? É isso. É dar ao sofrimento um sentido. É sair daquela, né, Marcos? Por que isso está acontecendo comigo? Azar. Para que isso está acontecendo? O que na verdade isso significa como aprendizado? Quando você começa a mudar o mindset e, ao invés de colocar o porquê, falar para quê, então você vai ser lançado a um pensamento do aqui para frente. O porquê vai ficar sempre olhando para o passado, sempre se colocando num lugar de vitimização. Você pode até ter umas quedas, umas regressões, em alguns momentos, impossível, meu Deus, aí você de imediato, não, peraí, eu preciso encontrar, dar a isso um sentido. Mesmo que naquele momento isso não seja possível, experimente. Num dado momento, a resposta vai vir. E você vai perceber que tudo aquilo, de alguma forma, valeu a pena, né? E o medo, ele está muito associado a esse sentimento de incerteza, de insegurança, de incapacidade. Padrões mentais disfuncionais que retiram da pessoa o poder e a capacidade de superação, de conquista. Aí eu te falo, sabia que o medo é um sentimento universal? Ou seja, são 7,5 bilhões de pessoas, não são? Uma emoção que existe em todos nós. Medo é universal. Agora imagina os nossos ancestrais, todos os seres humanos que já existiam, todos eles. Era muito mais difícil, né, na ancestralidade, né, quando o homem tinha que sair para caçar, né, que ele tinha que sair para ver se ele ia sobreviver, né, ou se ele ia morrer. Né? Hoje a gente tem as coisas muito mais fáceis, né, do que na ancestralidade. Excelente. Porque aí você pega um pouco aí eu posso citar Jung, né? Do inconsciente coletivo. O medo é algo que nos foi passado por meio da transgeracionalidade. Então aquele ancestral nosso que ficava dentro de uma caverna com medo de ser caçado, né? Aquele medo dele fazia com que ele se preservasse, que ele se protegesse, não é verdade? Então ele usava o medo a favor da preservação da espécie. Então o medo, ele é algo que precisa existir, gente. Quem não tem medo de alguma coisa, todo mundo tem. Quem vai, não tenho medo de nada. Então você não é de carne e osso. Todos nós temos. As pessoas que... Criança não tem medo. Criança enfia o dedo na tomada. Se você não estiver ali, coitadinha, mas se joga de onde está, o cachorro morde. Ela não tem isso. Ela vai aos poucos, né, começando a ter contato. É interessante como também a cultura, a sociedade vai influenciando. Mas inicialmente a criança ela não tem essa clareza, essa noção da consequência de um determinado ato. Então essas pessoas inconsequentes, muitas vezes são aquelas que... você se atira de um prédio de 40 andares com paraquedas nas costas. Cara, é viver ali no pico da adrenalina. Desculpa, eu nasci para isso. Também. Mas é alguém... O meu medo, ele vai me preservar. Ele não vai me colocar numa situação... É uma situação de risco. É uma situação de risco. Agora, existem pessoas que são muito mais inconsequentes e acabam
não dando valor a este medo, por não entenderem que é uma forma de funcionamento até de regulação. O medo ele precisa estar presente para, inclusive, dar a nós essa capacidade de analisar os fatos e não termos atitudes inconsequentes. Então, o medo, ele naturalmente existe, deve existir, só que quando ele está vinculado a pensamentos negativos, a modelos mentais disfuncionais, ele vai ser potencializado, distorcido, e aí sim ele se transforma em algo patológico, em algo ruim, porque este medo vai impedir a pessoa, muitas vezes, de fazer escolhas, tomar decisões, de praticar, ou até mesmo de exercitar algumas atividades, medo de se expor, medo de dar opinião, medo de se posicionar, né? Então, o medo ele é potencializado e distorcido por outros sentimentos, por outras crenças que muitas vezes podem estar atuando inconscientemente, né, naquele padrão, naquele comportamento da pessoa.